Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso workshop de disciplina assertiva. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os estilos parentais. Na maioria de nós foi criada naquele regime mais autoritário, né? Naquele estilo de educação mais autoritária, onde as regras são impostas. A criança, ela tá sempre esperando uma ordem, né? Então, vai escovar seus dentes, vai arrumar suas roupas, vai arrumar seu quarto, a mochila já tá pronta. Então, a criança, ela não tem autonomia, ela tá sempre esperando alguém mandar ela fazer alguma coisa. E o que acontece? Isso gera na criança um sentimento de insegurança, porque ela tá sempre esperando alguém mandar ela fazer alguma coisa. E isso reflete na vida social dela, nas amizades, aquela criança que sempre deixa o outro escolher a brincadeira, né? Não significa que todo mundo que teve pais autoritários vai ser inseguros, mas a grande maioria tende a se tornar inseguros por conta dessa forma de criação. E uma outra forma de criação também é a permissiva. A gente fala que esses filhos dos autoritários cresceram, né? E nós falamos, não, nós não queremos isso para os nossos filhos. E o que acontece é que muitos pais e mães caem na permissividade. Na permissividade não existem regras, ou seja, a criança faz o que ela quer. Tudo pode, né? Ela também, assim como a autoritária, fica sem referências. Só que ela fica sem referências porque tudo ela pode, né? Então, se em casa ela pode pular no sofá, fazer bagunça, assistir TV a hora que ela quiser, comer na hora que ela quiser, automaticamente ela entende que nos outros ambientes ela também pode fazer isso. Na casa da avó, na casa da tia, no shopping, na escola. E aí, muitas vezes, ela é aquela criança que não tem tolerância à frustração, porque ela quer aquele imediatismo que ela tem na educação permissiva. Tudo pode, tudo acontece, porque eu quero. Então, é aquela criança que ela fica sem referências nenhuma, se sente insegura também por isso, e é aquela criança sem tolerância à frustração, porque é tudo muito imediato, as respostas são imediatas, tudo ela pode fazer imediatamente. E o que acontece? A gente não precisa ficar seguindo esse caminho entre o autoritarismo e a permissividade. O que nós queremos mostrar é que existe um caminho do meio, né? E esse caminho do meio é a disciplina assertiva, é a disciplina positiva, né? Que tanto a gente tem falado. Que é esse equilíbrio entre firmeza e gentileza, ou seja, as regras elas são impostas dentro de um limite, mas existem combinados com as crianças, né? Então, tudo, o combinado ele é feito com a participação da criança, porque também às vezes a gente vê aqueles combinados assim, então vai assistir televisão até 9 horas, combinado? Combinado. Não houve um combinado com a criança, né? Então, existem combinados, existem regras, existem limites, mas tudo combinado, acertado e respeitando o adulto e a criança. A criança, isso gera na criança um sentimento de autorresponsabilidade. Por quê? Porque ela participou daquela decisão também. Ela também se sentiu inserida nas regras, naquele combinado. Então, a chance dela se envolver, se empenhar e se responsabilizar na execução do que foi combinado é muito maior do que simplesmente fosse mandado, né? Então, eu queria gerar uma reflexão aqui pra vocês, né? Qual que é o chip de vocês? Sabe naquela hora onde a gente perde a paciência, onde a gente vê que a gente já não tem mais tolerância? Aí é nessa hora que a gente tem uma tendência a cair ou na permissividade ou no autoritarismo. Pensa aí nas suas situações desafiadoras do dia a dia. Se você é daquele tipo de pessoa que já quer pôr de castigo, já perdeu a paciência, já quer às vezes até dar uma palmada na criança, pôr de castigo, brigar, xingar, gritar, a sua tendência é cair no chip do autoritarismo. Agora, se você já está cansado, está no seu limite, já falou 1 milhão de vezes, e para não ter mais pressão, não ter mais tensão, não ter mais nervosismo, você acaba caindo na permissividade e deixando a criança fazer o que ela quer, para parar o choro, para parar a birra. Então você tem um chip aí com uma tendência para permissividade. Nós não somos pais perfeitos e nós não precisamos ser perfeitos. Só que a gente precisa identificar, na hora do limite, nas nossas situações desafiadoras com nossos filhos, qual que é o chip que nós temos usado. Qual que é a minha tendência? Eu tenho uma tendência a ir pro autoritarismo ou eu tenho uma tendência a ir pra permissividade? Eu não preciso ir para esses extremos, é isso que a gente quer mostrar. Eu preciso identificar qual é o meu chip dominante e para nessa hora eu identificar. Isso eu não quero fazer. Seja bater na criança, colocar de castigo ou deixar fazer o que ela quer. Eu preciso definir o que eu não quero
para então eu falar o que eu quero no lugar disso. Então eu defino o que eu não quero na criação do meu filho, o que eu não quero fazer naquela hora que eu tô nervosa, irritada, desgastada já na situação desafiadora, para que eu pense, então, se eu não quero isso, o que eu vou fazer no lugar disso? Qual a estratégia que eu vou utilizar para não fazer isso de uma forma gentil e firme, onde criança e adultos são respeitados? Pensem nisso. Então, a nossa aula de hoje é para essa reflexão. Qual chip é o seu chip dominante no momento desafiador? O que você não quer mais fazer, o que você quer deixar de lado e eliminar na educação dos seus filhos com esse chip que você tem. E então, o que você quer ter no lugar dessas ações, dessas atitudes que você tem e que você não quer ter mais. Vamos pensar um pouquinho? Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Isso é muito importante. Até a próxima aula. Tchau, tchau!